Bom dia, pessoal! Estamos aqui com mais uma reunião do grupo Nascidos de Novo, onde a gente está estudando diversos ensinamentos da Bíblia. A gente já estudou sobre como evangelizar, já começamos também o nosso estudo ao livro de João, já vimos quais são os principais fundamentos dos ensinamentos de Cristo, das doutrinas que a Bíblia ensina, e agora a gente vai estar olhando também uma doutrina extremamente importante, que é a doutrina de batismos, que a Bíblia caracteriza como um princípio da fé. Então, esse estudo de hoje também vai ajudar a gente entender por que somos chamados de batistas fundamentalistas. Fundamentalistas a gente viu logo na primeira reunião, e agora na nossa quarta a gente vai concluir essa questão do porquê batistas. Se a gente for aqui para Hebreus capítulo 6, começando pelo versículo 1, a gente vai ver aqui o princípio dessa doutrina. Pelo que, deixando os princípios da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e de doutrina sobre batismos, e de imposição de mãos, e sobre ressurreição de mortos, e sobre juízo eternos. Então aqui a gente vê a caracterização do autor aqui de Hebreus do que são princípios da doutrina de Cristo, ou seja, fundamentos básicos, coisas extremamente importantes de qualquer pessoa saber. É o início, é o princípio, é de onde a gente deve começar. Então, a todos que são participantes desse grupo, foi primeiro pregado o Evangelho, ou seja, a gente viu que a questão do arrependimento de obras mortas, obras em que não se tem fé, a gente confiar nas nossas obras para a nossa salvação, a gente confiar nas nossas boas ações para a gente ir para o céu, ou a gente achar que as obras estão envolvidas com a fé. A gente tem como esse primeiro ponto aqui o discernimento dessa mudança em relação a essas obras mortas e de fé em Deus. Ou seja, a gente tem aqui a salvação, é o primeiro ponto. A gente mudar o que a gente acredita, a gente mudar no que a gente confia e acreditar em Deus. Aqui a gente tem o nascimento de novo, a gente tem aqui a salvação. E a gente prossegue para o segundo ponto, que é doutrina sobre batismos, que é o que a gente vai estar vendo aqui no estudo de hoje. E a gente pode ter também aqui um breve spoiler do que a gente vai estar vendo em outras reuniões. Imposição de mãos, ressurreição de mortos, juízo eterno, vão ser tópicos que eu estarei trazendo nas próximas semanas para a gente justamente concluir aqui esses princípios da doutrina de Cristo, antes da gente poder ir e aprofundar em assuntos que são mais complexos. Então, vamos aqui para a questão. A gente viu que existe batismos, plural. Então, a gente chega num ponto muito importante sobre fundamentos desse tópico. O que é o batismo? Porque muitas pessoas vão acabar associando o batismo a aquele ato onde alguém vai em uma cerimônia religiosa e se envolve com água, de alguma forma ou de outra. Seja por imersão, seja por aspersão, seja colocando um pouco na cabeça da pessoa. Então, é importante a gente entender também o que é o batismo. Outra coisa que é importante a gente entender, como é a doutrina de batismos, são os tipos existentes de batismos. É, infelizmente, um erro que muitas pessoas fazem categorizar todos os batismos como um só. Falar que o batismo de águas é o mesmo que o batismo do Espírito Santo, que é o mesmo do batismo de fogo. Enfim, a gente não pode juntar todos. Eles são diferentes. Eles são, de fato, eles estão relacionados, mas eles não são a mesma coisa e não se aplicam todos à mesma pessoa. Então a gente vai ver como eles diferem. E também a gente vai ver a ordem de eventos, como tudo acontece, qual vem primeiro e qual vem depois. Então, antes da gente começar, é muito importante também que a gente aprenda o que significa a palavra batismo. Então aqui a gente vai para a etimologia dessa palavra. Batismo é um substantivo masculino, a sua etimologia ela vem do latim baptismus, que significa ablução, imersão. Batismo, sacramento, adepto do grego, batismos, imersão. Então qual que é o sinônimo de batismo ou o significado de batismo propriamente dito? Imersão. Se eu penso então em batismo, eu tenho que pensar em imersão. Porque são sinônimos. É literalmente o que a palavra significa. Uma palavra que ela tomou essa conotação religiosa com o templo, tanto que aqui até na própria definição a gente tem aqui um sacramento sendo mencionado,
Mas o que significa ser batizado, ser imerso? O que significa o batismo? Imersão. E qual é o significado de imersão? É um substantivo feminino que pode ser definido como uma ação ou efeito de imergir, de inserir algo, alguém ou si próprio em líquido, submersão. Então eu utilizei essa ilustração aqui para demonstrar esse homem aqui envolto por esse grande número de pessoas, por esse grande número de elementos, como se ele estivesse aqui em toda a volta dele, essa grande quantidade de algo. Quando a gente está imerso em algo, a gente não tem somente um pouco de coisa dessa em nós. A gente não está somente com essa coisa sobre a nossa cabeça ou debaixo dos nossos pés. A gente está completamente em volta disso. É claro, aqui a gente só tem esse círculo ao redor, mas quando a gente está falando de imersão, a gente está falando também sobre ser coberto por cima e coberto por baixo, completamente submerso em tal determinado tipo de coisa. E aqui a gente vai para os tipos de batismo. A gente pode classificar os batismos escritos na Bíblia com um total de 5. Como eu disse, eles estão correlacionados, então é difícil a gente estudar um sem ver o outro, mas eu tentei aqui dar uma separada para a gente poder estudar por tópicos cada um deles e depois fazer uma reunião. A gente estudar todos em um só contexto, ou pelo menos a maior parte deles. Então aqui a gente vai para os tipos diferentes que a gente tem. Primeiro, batismo de Cristo. Segundo, batismo em Cristo. Terceiro, batismo em água. E o quarto, batismo do Espírito Santo. E o quinto, batismo de fogo. Vejamos como cada um desses 5 batismos são diferentes. E o primeiro e o segundo são bem parecidos, mas o contexto é diferente. Um é o batismo que Cristo passou e outro é o batismo que alguém está em Cristo. E qual é o sinônimo de batismo? Imersão. Então você pode substituir o batismo por imersão. Imersão de Cristo, imersão em Cristo, imersão em água, imersão do Espírito Santo e imersão de fogo. Sabendo disso, a gente vai então para a pergunta que elimina qualquer tipo de dúvida acerca desse assunto, que nos ajuda a compreender melhor o que a gente está estudando. Isso não somente para a palavra batismo, para imersão, para qualquer outro termo. Qual o contexto que essa palavra está sendo utilizada? A língua portuguesa ela é muito rica, ela tem diversos sinônimos, ela tem muitas palavras e muitas formas de se expressar uma mesma coisa em contextos diferentes, ou de utilizar uma palavra também que seja a mesma em vários casos, mas para coisas também bem variadas. Um exemplo disso é colher. Eu estou colhendo milho. Pega para mim a colher para eu comer o meu cereal. Então, contextos bem diferentes, mas a gente tem a mesma palavra, uma palavra extremamente parecida. E aqui a gente tem um exemplo na Bíblia de 2 palavras que são apresentadas em contextos bem diferentes. Aqui eu trouxe diversos contextos onde essa palavra é utilizada, mas que infelizmente as pessoas costumam inserir partes a mais, adicionar um contexto a mais. E aí a frase perde totalmente o sentido. Essas 2 palavras que eu selecionei foi arrependimento e salvação. Vamos focar agora primeiro no arrependimento. As pessoas costumam adicionar ao termo arrepender dos seus pecados. A verdade é que a Bíblia em nenhum momento possui esse versículo: arrependa-se dos seus pecados. Em nenhum momento. Arrependa dos seus pecados para ser salvo. Essa é uma frase que simplesmente não é encontrada na Bíblia. De fato, a gente pode encontrar o contexto dela, algo similar a isso, mas com essas palavras não é encontrado em nenhum dos 66 livros da Bíblia. E agora a gente vai para o primeiro contexto aqui que a gente vai ver de arrepender. E vamos ver se nesse contexto é possível você inserir essa frase. Jonas capítulo 3, versículo 10. E Deus viu as suas obras, como se desviaram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que faria a eles, e não fez. Só nesse versículo aqui a gente tem 2 momentos onde arrepender aparece. Por mais que aqui no início a gente tenha um sinônimo de arrepender, o contexto ainda está presente. Deus viu as suas obras como se arrependeram do seu mau caminho, como mudaram, desviaram. Arrepender é sinônimo de mudança, de alternar, de mudar de caminho, de desviar de determinada coisa.
Então, qual é o contexto aqui do início? Desviaram do seu mau caminho. Então, é esse o contexto que eu falo que é similar ao dos seus pecados. O povo de Nínive estava em grandes pecados, eles se desviaram do seu mau caminho. Mas e agora? O que a gente tem? Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado. Tem como você inserir dos seus pecados aqui? Deus se arrependeu dos seus pecados? Deus peca? Deus transgride? Não. Isso é algo totalmente blasfemo de dizer. E a gente vai ver que a Bíblia descrevendo assim, a pessoa que mais se arrepende, ela é Deus. Então, se a gente for qual é a pessoa, qual é a figura na Bíblia que mais se arrepende continuamente? É Deus. Então, não faz sentido nenhum a gente pegar e adicionar essa frase dos seus pecados. Vamos aqui para mais um exemplo, Marcos capítulo 1, versículo 15. E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, sempre que a gente vê arrependei-vos, mudança, desviar, a gente se pergunta do que ou para que. Arrependei-vos e crede. O que está sendo dito aqui? Que as pessoas deveriam mudar o que elas acreditavam, no que elas tinham fé. E elas deveriam crer no Evangelho. No mesmo versículo aqui a gente já tem todo o contexto que a gente precisa. Agora, se a gente adicionar dos seus pecados, arrependei-vos dos seus pecados e crede no Evangelho, que é o que muitas pessoas fazem com esse versículo, a gente ia ter o quê? Uma salvação por obras. Uma salvação que não somente envolve crer, mas também arrepender dos seus pecados. E eu te pergunto, pode uma pessoa mudar de todos os seus pecados? Ficar perfeita em seus caminhos? Não cometer nenhuma transgressão? A gente vai ter pessoas que vão estar ensinando essa falsa doutrina, mas não é algo que a Bíblia ensina. Se dissermos que não temos pecado, a verdade não está em nós, somos mentirosos. Então, a gente não pode dizer que a gente não peca mais, porque a gente, infelizmente, ainda tem a carne, a gente ainda transgride, a gente ainda peca. E não somente isso. Se Marcos estivesse dizendo para a gente se arrepender dos nossos pecados para ser salvos, e a Bíblia diz que, em Efésios capítulo 2, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós mesmos, é dom de Deus, não de obras para que nenhum homem se glorie. E Jonas caracteriza arrepender do seu mau caminho como uma obra, então a gente teria uma grande contradição na Bíblia. Em um lugar diz que a salvação não é por obras, e em outro diz que a salvação é por obras. Isso é o que muitas pessoas vão estar ensinando, às vezes até sem perceber, que elas estão criando essa grande contradição. Por isso que a gente precisa ter muita atenção, porque a palavra de Deus é pura, ela é perfeita e nela não há engano. Se a salvação é pela fé, então não pode ser arrependendo dos seus pecados. E ela nem mesmo diz isso. De novo, a gente não pode adicionar uma frase, adicionar um contexto a mais do que já está presente no texto. A gente vai aqui agora para o terceiro ponto, Gênesis capítulo 6. E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra e que toda a imaginação dos pensamentos, do seu coração era apenas vil continuamente. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra. Isso afligia em seu coração. Então aqui a gente tem mais um exemplo de arrependimento, de mudança. Então, Deus não se arrependeu dos seus pecados. Ele mudou a opinião que ele tinha acerca da humanidade. E o que a gente tem logo depois aqui? A Arca de Noé, a gente tem também o dilúvio. Então a gente tem essas águas cobrindo toda a terra. Essas ações que os seres humanos geraram causou um arrependimento em Deus. Arrependimento não significa remorso por uma coisa que a gente fez no passado. Deus tem uma visão do futuro. Deus, ele já sabia que o povo de Nínive, aqui em Jonas, ia mudar o seu caminho. Deus já sabia que o homem faria essas impiedades. Então não é como se fosse uma surpresa para ele. Mas ele muda de opinião acerca da situação presente de acordo com as ações que nós tomamos, de acordo com o que o povo de Nínive tomou, de acordo com o que o povo na terra tomou nos dias de Noé. Então, o contexto é extremamente importante para a gente não criar doutrinas extremamente confusas, doutrinas falsas que chegam até o ponto de serem condenáveis. Se a gente está ensinando salvação por obras, a gente não está ensinando a salvação verdadeira. Falando em salvação, vamos aqui também para essa segunda palavra que eu utilizei, porque as pessoas vão estar adicionando que termo à salvação? Do inferno. Salvação dos seus pecados, salvação para a vida eterna. Elas vão ficar associando toda vez que a gente vê essa palavra salvação a do inferno. Mas será que toda vez que a Bíblia menciona isso, ela está falando do inferno? Vamos para Atos 27.
E os soldados se aconselharam a matar os prisioneiros, para que nenhum deles escapassem nadando. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, manteve-os longe de seu propósito e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e alcançassem terra. Então aqui o centurião queria salvar Paulo do inferno. Qual que é o contexto? Os soldados queriam matar os prisioneiros. Paulo era um prisioneiro. O centurião, não querendo que Paulo fosse morto, querendo salvar Paulo dessa morte física, pediu para que eles nadassem, né? Deu esse comando, mandou essa questão que os prisioneiros que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar. Dentro desse mesmo capítulo a gente tem Paulo também falando que para as pessoas não descerem nos botes para se salvarem. Então a gente está falando o quê? De uma destruição física pelas águas, por uma morte de afogamento, ou seja, qual for a questão. Então, é muito importante a gente ver o contexto. 1 Timóteo capítulo 2. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Contudo, ela será salva, dando à luz filhos, se continuar na fé e caridade, e santidade com sobriedade. Então, se a gente adicionasse a do inferno aqui, a gente ia ter uma situação bem estranha, porque aí o homem seria salvo somente pela fé, mas a mulher, ela é salva do inferno, dando à luz filhos, continuando na fé, na caridade, na santidade e sobriedade. Ó, mulheres que são solteiras, mulheres que são inférteis, infelizmente vocês não vão poder ser salvas do inferno. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando ser salva do quê? O que o versículo 14 diz? Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, como a mulher pode ser salva de ser enganada pelo diabo, das tentações do diabo? Como ela pode fazer para evitar que ela caia em grandes enganos, em grandes transgressões, assim como Eva caiu, tendo filhos, continuando na fé, na caridade, na santidade, na sobriedade? Por que ter filhos? A Bíblia continuamente fala do problema que é a gente ficar ocioso, a gente ficar à toa e a gente fica alheio a coisas ruins. O nosso corpo é carnal, vendido sobre o pecado, e a gente precisa controlar o nosso corpo. A gente precisa colocar o nosso corpo em subjeição. Então, se a gente está ocupado fazendo uma coisa boa, cuidando dos nossos filhos, trabalhando, continuando na fé, lendo a Bíblia, seja o que for, a gente se salva. E aqui especificamente as mulheres podem ser salvas de caírem em transgressão, de serem enganadas. E o último exemplo aqui antes da gente prosseguir, Tiago capítulo 2. Porque receberá o juízo sem misericórdia aquele que não mostrou misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Pois qual é o proveito, meus irmãos, se um homem disser que tem fé e não tiver as obras? Poderá a fé salvá-lo? Esse aqui é o versículo-chave que as pessoas utilizam para falar, não, a salvação é por obras, a fé não pode salvá-lo. Primeiro que a gente não tem nenhuma resposta, que é uma pergunta. E segundo, é uma pergunta a ser salvo do quê? O que o versículo 3 acabou de dizer? Porque receberá o juízo sem misericórdia. Quem? Aquele que não mostrou misericórdia. Se a minha fé não tem obras, se eu não sou misericordioso, que é um mandamento de Deus, se eu não perdoo as transgressões que as pessoas fizeram contra mim, que também é um mandamento de Deus, se eu não amo, se eu crio ódio em meu coração, eu vou ter misericórdia? Eu vou ter julgamento com misericórdia? Não. Eu vou receber juízo sem misericórdia. Se acontecer o quê? Se a minha fé for morta, se eu não tiver obras, pode a fé salvar uma pessoa que não tem obras de um julgamento sem misericórdia? Não. A fé não salva a pessoa do julgamento nesta vida sem misericórdia. Estou falando de punição aqui na terra. Agora, em relação à vida eterna, crer, só ter fé, nos salva do fogo do inferno? Sim, Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Então, o contexto é extremamente importante, porque as palavras são utilizadas em frases diferentes, com significados diferentes. Então, nessa introdução aqui, utilizando essas duas palavras, eu quis justamente mostrar que também é assim com o batismo, também é assim com a imersão. A gente precisa entender o contexto. E essas duas palavras, entender já os diversos momentos onde elas são utilizadas, vai nos ajudar a entender também sobre o batismo, porque elas vão estar sendo apresentadas, elas podem ser encontradas nos versículos que a gente vai estudar.
Então a gente prossegue aqui para o primeiro batismo, que é o batismo de Cristo. Quais são as coisas importantes, os tópicos importantes a gente entender sobre esse batismo? Ele é o terceiro batismo que Cristo passou. Então, Cristo teve 2 outros batismos anteriores a esse, que a gente vai estar estudando logo logo. Qual que é o outro ponto importante a gente entender? Esse batismo ele aconteceu somente com Jesus Cristo. Ele não acontece comigo, eu não passo por ele, você não passa por ele. Ele aconteceu somente com Jesus. E ele também já se concluiu, ele não vai acontecer de novo. Não é uma coisa que acontece continuamente, toda semana, todo mês, de 50 em 50 anos. É uma coisa que aconteceu de uma vez por todas. Por quê? Porque ele envolve a sua cruz, a sua morte e a sua ressurreição. E não somente isso, mas ele também é o que permite a nossa salvação. O batismo de Cristo está grandemente associado ao batismo em Cristo. Então vamos aqui estudar sobre esse batismo. Lucas capítulo 12, versículo 50. Mas eu tenho um batismo para ser batizado, e como estou afligido até que venha cumprir-se. Essa frase de Jesus é muito importante a gente prestar atenção justamente no tempo em que ele está falando. Eu tenho um batismo para ser batizado. Não é um batismo que ele já foi. Jesus aqui, até esse momento, ele foi batizado em águas e ele também foi batizado pelo Espírito Santo. Porém, ele ainda tinha outro batismo a ser batizado. E ele estava afligido em relação a ele. Por quê? Lucas capítulo 22, versículo 41. E retirou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e ajoelhando-se, orava, dizendo: Pai, se tu quiseres, remove de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, fortalecendo-o, e estando em agonia, ele orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam por terra. E ele, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e ele encontrou-os dormindo de tristeza. Por que Jesus estava em grande agonia? Por que ele estava orando tão intensamente que chegava ao ponto de escorrer sangue, gotas de sangue? Por que os seus discípulos estavam dormindo de tristeza? Isso aqui é pouco tempo antes dele ser traído por Judas. É pouco tempo antes dele ser açoitado, humilhado e crucificado. E depois que Jesus foi crucificado, ele não foi e ascendeu ao céu. De fato, o seu espírito foi para Deus. Ele rendeu o espírito, mas a sua alma foi ao inferno. Jesus passou por grandes agonias, por grandes dores, por grandes tristezas, por grandes sentimentos ruins por nós. Através dos açoites deles, os açoites que os romanos colocaram sobre Jesus, nós somos curados. Nós obtemos salvação pelo sacrifício de Cristo. Mateus capítulo 12. E esse sacrifício envolveu também Jesus ir até o inferno. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera procura um sinal. Não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Coração da terra. O inferno está localizado no centro da terra. Um local de grande tormento, onde há choro e ranger de dentes, onde o fogo não se apaga e o verme nunca morre. Jesus não estava lá simplesmente tranquilo, não sentindo nada no inferno. Ele sofreu por nós no inferno também. Ele passou por tudo que nós deveríamos passar, por tudo que era merecido por nós passarmos. Ele foi imerso nesse sofrimento. Ele foi imerso nessa aflição e foi fiel até o fim. Foi batizado por fogo no inferno. E passou por tudo isso para que nós pudéssemos ser salvos. Ele bebeu desse cálice. Ele bebeu dessa aflição, dessa tribulação. Versículo 41. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Olha, a gente leu isso. Eles mudaram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui um que é maior do que Jonas. Mateus capítulo 20. Para a gente concluir aqui, é importante a gente também analisar essa frase que muitas pessoas podem achar estranha, né? Qual que é o significado dessa frase
que os filhos de Zebedeu estavam utilizando essa conversa aqui com Cristo e também essas palavras que Cristo utilizou. Mateus capítulo 20, versículo 21. E ele disse para ela: o que tu queres? Ela disse, aqui é a mãe dos filhos de Zebedeu: concede que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Mas Jesus, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Que cálice é esse? O que a gente viu em Lucas 22. Cálice na Bíblia, beber um cálice espiritualmente está associado com tribulação, com dores, com grandes dificuldades. E ser batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mateus 20 é diferente de Lucas 12. Lucas 12 ele fala do batismo que ele será batizado. Em Mateus 20 ele fala do batismo em que ele foi, em que ele é batizado, com o batismo com que eu sou batizado. É presente isso. Dizem-lhe eles: nós podemos. Olha aqui a coragem deles. Não sabeis o que pedis. Por que Jesus disse isso? Porque o batismo de Cristo ele envolvia não somente tribulações e sofrimentos, mas também a sua morte e ir para o inferno. E olha o que Jesus responde. E diz-lhe ele: na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas o será dado àqueles para quem meu Pai o tem preparado. Então, o contexto aqui é eles queriam assentar à direita e à esquerda de Cristo, no reino de Cristo. Então, eles queriam essa recompensa, eles queriam ter esse tesouro no reino de Deus. E o que Cristo responde para eles? Se a gente quer ter essa recompensa, se a gente quer juntar tesouros no reino de Deus, parte disso também é beber o cálice que Jesus bebeu. Agora, nenhum de nós pode morrer, ir para o inferno e ressuscitar. Isso não faz parte do contexto aqui que Cristo está falando. Por mais que ele fosse passar por esse batismo, o que eu acredito aqui que ele esteja falando é desse batismo com que ele é batizado, não é esse que envolve o inferno, a sua cruz e a sua ressurreição. Porque isso é um batismo futuro. Esse batismo que ele está mencionando aqui é o batismo do Espírito Santo, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é um batismo que nós podemos fazer parte. E o cálice aqui que ele está falando, de fato, está relacionado com a tribulação. E se a gente for e olhar a história desses filhos de Zebedeu, especialmente a história de Tiago, irmão de João, ele foi morto por Herodes. Ele foi colocado à morte, então ele passou por tribulações até o ponto que ele se tornou um mártir. Agora a gente não sabe como a história de João terminou, mas o que a gente pode aprender aqui? Que se a gente quer ser participante com grandes recompensas no reino de Cristo, a gente precisa passar por tribulações, a gente precisa passar por perseguições. Aqui Jesus não está dizendo que os apóstolos ou que esses 2 vão ter que ir para o inferno ressuscitar. Isso é algo que só Cristo fez. Somente Cristo o fez, para que Tiago e João não tenham que fazer. Então, esse batismo que é mencionado não é o batismo de Cristo. Não é a imersão de Cristo no inferno e em suas aflições. E o cálice, de fato, está relacionado à tribulação, porém, não é no nível que Cristo sofreu. Jesus estava cheio do Espírito mais do que qualquer outra pessoa, sem medida. Não tem como a gente se comparar a ele, mas a gente pode ser co-herdeiro com ele. A gente pode ser participante no reino dele, graças ao amor com que ele nos amou. E tendo noção disso, a gente vai agora para o, de fato, batismo em Cristo, que cada um de nós que somos salvos foi participante. Como assim a gente foi participante de um batismo no momento da nossa salvação? Sim, o batismo em Cristo, ele acontece no momento da nossa salvação, no momento em que a gente crê, no momento em que a gente recebe Cristo como nosso Salvador. Portanto, irmãos e irmãs, ele acontece somente uma vez. E por que ele acontece? Tudo isso é graças à ressurreição de Cristo. Ele é permitido graças ao que Cristo fez, não somente a sua morte, mas também a sua ressurreição. E é ele que nos permite a limpeza dos nossos pecados. Marcos capítulo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Isso aqui é um versículo que muitas pessoas utilizam ele para dizer que o batismo em águas é necessário para a salvação, para a vida eterna.
Mas a gente vê aqui de água sendo mencionado. A gente vê aqui essa frase, essa palavra? Não. Então, qual é o contexto aqui? Quem crer e for batizado será salvo. Essa salvação está falando de vida eterna, não está falando de ser salvo do mar, como a gente viu anteriormente, ser salvo de ser enganado, ser salvo de julgamento sem misericórdia. Isso é salvação, vida eterna. E o que acontece aqui, logo depois nesse versículo? Quem não crer será condenado. Qual que é a importância aqui que está sendo mencionada? Crer, ter fé. Então, qual é o batismo que a gente está falando aqui? Essa imersão na fé, essa imersão em Cristo, essa imersão que não é por águas, mas que nos salva. E se a gente for para 1 Pedro capítulo 3, a gente vai poder aprender também mais sobre isso. Por que está relacionado com Cristo? Por que chama em Cristo? Porque Cristo também uma vez padeceu pelos pecados, o justo pelos injustos, para que nos levasse a Deus, sendo colocado à morte na carne, mas vivificado pelo Espírito, pelo qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas foram salvas pela água. Tal como esta figura, agora também o batismo nos salva. O batismo nos salva. Mas qual batismo? Não do despojamento da imundície da carne, não da lavagem das águas que foram e cobriram o mundo e levaram embora a impureza dos homens e mataram os homens ímpios, os homens perversos. O batismo que nos salva não é dessa limpeza, do despojamento da imundície da carne, fisicamente. Não é com água, física. Qual é o batismo que nos salva? Mas a resposta de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Então a gente é salvo através da fé. Não é algo que envolve a carne, mas envolve a nossa consciência. A gente entende quem Deus é, a gente se arrepende do que a gente acreditava, a gente o recebe, a gente é salvo, a gente clama ao Senhor, a gente recebe a salvação. É simples assim. 1 Coríntios capítulo 1. Eu agradeço a Deus, pois não batizei nenhum de vós, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que em meu próprio nome fostes batizados. E eu batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se eu batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se faça vã a cruz de Cristo. Vejamos aqui com que palavras duras o apóstolo Paulo repreende essa igreja, repreende os membros da igreja em Corinto acerca dessa questão de batismo. Agora a gente vê aqui que ele não está falando de ser batizado em Cristo, ele está falando de Paulo batizar alguém. Esse batismo em que eu batizo você, em que você é batizada por Paulo, em que Cristo foi batizado por Gaio, Cristo foi batizado por Paulo, perdão, e Gaio também foi batizado por Paulo. Esse batismo ele é físico, ele é um em águas. E o que Paulo está dizendo aqui? Que esse batismo não faz parte do Evangelho. Cristo não enviou ele para batizar, mas para pregar o Evangelho. São coisas diferentes. Batismo em água não é parte da salvação, não é parte da evangelização. Mas qual batismo é parte? O descrito em Marcos 16, o descrito em 1 Pedro capítulo 3, o batismo descrito em Romanos capítulo 6. Não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. É como se nós tivéssemos sido crucificados com Cristo. É como se nós tivéssemos sido sepultados em Cristo. Quando a gente crê, é assim que espiritualmente as coisas acontecem. É como se tudo que Cristo sofreu fosse dado, atribuído a nós, no qual Deus não vai olhar a justiça de João Moraes. Ele não vai olhar a minha justiça, as minhas obras, o que eu passei. Ele vai olhar a justiça de Cristo. Ele vai olhar o que Cristo fez na cruz, o que Cristo fez no inferno, o que Cristo fez na terra por nós. Porque, como Gálatas capítulo 3 descreve,
A gente que é batizado em Cristo se reveste de Cristo. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Deus não vai olhar o nosso pecado, a nossa carne, mas Ele vai olhar a justiça de Cristo em nós, que somos filhos de Deus pela fé em nós, que fomos batizados em Cristo. O contexto revela tudo. Pode parecer confuso, nossa, batismo, esse batismo salva, esse batismo não salva, mas é sempre importante a gente se perguntar, batismo em quê? De quem? Envolvendo quem? Imersão no quê? Tito, capítulo 3. Esse é um versículo também que muitas pessoas utilizam para falar que o batismo em água salva. Vamos ver se a gente encontra água sendo mencionada aqui em qualquer momento. Que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados por sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Eu cortei o versículo. Eu não acredito que eu fiz isso. Eu vou ter que gravar de novo. Mas, enfim, nesse versículo aqui, a gente pode ir para Tito, capítulo 3. Peço perdão, acabei não incluindo a parte que eu precisava desse versículo. Vou pegar minha Bíblia aqui. Tito, capítulo 3. Então, a gente tem 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Tito, capítulo 3. Indo aqui para o versículo 4. Mas quando a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens apareceu, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. E aí a gente prossegue para o versículo 6, que abundantemente Ele derramou sobre nós. Acabei colocando os versículos de baixo. Mas o ponto é, tanto nos versículos em cima como embaixo, a gente tem alguma menção de água. A gente tem alguma menção de imersão em água. A gente tem de fato uma lavagem, mas essa lavagem não é a da imundície da carne. Essa lavagem é a do Espírito. Essa lavagem é uma imersão em Cristo que acontece a partir da misericórdia de Deus, no qual a gente é justificado por sua graça. Isso tudo acontece por conta da renovação, por conta da renovação do Espírito Santo, da salvação pela fé. E agora a gente prossegue para um simbolismo acerca desse batismo em Cristo. É muito importante a gente entender que o físico, ele sempre representa o espiritual. Constantemente o físico, um ato físico, um ato como, por exemplo, comer certos animais e outros não. Um ato como, por exemplo, a circuncisão e o próprio batismo em águas, ele representa algo espiritual. Então, o que a gente aprende aqui do batismo em água? Ele é o primeiro batismo que Jesus passou. Ele é o primeiro batismo que Jesus fez. Outra coisa, ele acontece após a salvação. Então, a pessoa ela foi salva, ela creu, ela foi batizada em Cristo. Qual que é a primeira obra que ela deve fazer? Qual que é a primeira ação que ela deve fazer? Ser batizada em água. Primeiro ato de obediência pós-salvação. Ou seja, não está envolvido em salvação. E agora a gente vai aqui para João capítulo 3, versículo 23. E João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e eles vinham e eram batizados. Então, qual que é o contexto aqui? É água. É um batismo em água. Não somente João estava batizando, assim como a gente viu em 1 Coríntios 1, que Paulo falando que não batizei nenhum de vocês. Então, quando a gente tem uma pessoa batizando a outra, humanos aqui, não Cristo nos batizando, ou o Espírito Santo nos batizando, quando a gente tem humanos batizando um ao outro, a gente está falando desse batismo em água. Ok? Colossenses capítulo 2. Qual que é o simbolismo do batismo? Nele também fostes circuncidados com uma circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, mediante a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, onde também ressuscitastes com ele pela fé na operação de Deus, quem o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então, Colossenses 2 é um versículo muito legal para a gente ler,
Porque não somente ele nos ensina que a circuncisão física é uma representação espiritual dessa circuncisão não feita por mãos. Não somente a gente tem esse ensinamento, mas também que o batismo é assim. O batismo físico representa o batismo espiritual, no qual nós somos sepultados com Ele. Espiritualmente, a gente é sepultado com Cristo e ressuscitado com Ele. A justiça dele se aplica em nós. Nós somos perdoados de todas as ofensas. E se a gente parar para olhar, na maneira como uma pessoa fica em relação à água, tem também essa representação. Então, nessa ilustração aqui, a gente tem primeiro a pessoa em pé na água. Se a gente olhar a pessoa em pé e a água passando pelo meio dela, a gente vai ter esse paralelo similar a uma cruz. Então, a pessoa em pé na água representa a crucificação. O que acontece quando a pessoa é imersa, é batizada na água? A gente representa a morte de Cristo. A gente representa o sepultamento de Cristo. E o que é representado quando a pessoa volta de dentro das águas? A ressurreição. Portanto, o batismo em água, ele precisa ter essa ordem de eventos. A pessoa precisa entrar na água, ser afundada na água e ser levantada de novo, para a gente ter essa representação dessa salvação. Então, uma representação é um simbolismo, igual a circuncisão é um simbolismo da circuncisão espiritual, a circuncisão do coração, que acontece quando a gente é salvo. E é muito importante a gente entender que, antes disso tudo, a pessoa precisa ser salva, a pessoa precisa acreditar. Atos capítulo 8, a gente já leu essa história no estudo anterior, mas como ela é pertinente para o estudo de hoje, eu trouxe ela novamente. Mas como creram em Filipe, que lhes pregava a respeito das coisas do reino de Deus, e em nome de Jesus Cristo eles eram batizados, tanto homens quanto mulheres. Então a história que a gente já viu foi a do Filipe e o eunuco, que estão nos versículos aqui de baixo. Mas o que esse versículo 2 e esse 3 estão falando? Outras pessoas também que estavam crendo, estavam sendo salvas a respeito das coisas do reino de Deus. E o que acontecia logo depois? Eles eram batizados, tanto homens quanto mulheres. Então, o batismo é a primeira obra, primeiro ato de obediência, depois da salvação. E o próprio Simão também creu, e tendo sido batizado, ele continuou com Filipe e se maravilhava, vendo os milagres e sinais que eram feitos. E agora a gente vai para a história que a gente já leu. E eles, indo em seu caminho, chegaram até certa água. E o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Que batismo a gente está falando? Do em água, do físico. E disse Filipe: se indica uma condição. Qual é a condição para alguém ser batizado? Se tu crês de todo o teu coração, você pode. E ele respondendo, disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O que aconteceu aqui então? Filipe pregou para o eunuco, Filipe pregou para esses homens e mulheres, Filipe pregou para Simão, e essas pessoas, ao ouvirem o evangelho, creram. Ao crerem, foram batizadas em Cristo, tiveram a lavagem do Espírito Santo, da renovação do Espírito Santo. Foram salvas pelo batismo, que não é da limpeza, do despojamento da imundície da carne, mas de uma boa consciência para com Deus. Isso aqui é a salvação. Depois disso, a gente tem o simbolismo, que é o batismo em água. E, depois do eunuco ter confirmado que ele crê, o que aconteceu? E ele mandou parar a carruagem, e ambos, olha como que cada palavra importa, desceram a água, tanto Filipe como o eunuco, e ele o batizou. E quando eles subiram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. E o eunuco não viu mais, e ele prosseguiu o seu caminho, regozijando-se. Vejamos como que era importante que eles fossem batizados em Enom, junto a Salim, porque ali havia muitas águas. Vejamos como que o batismo representa o sepultamento de Cristo, o enterro de Cristo. Vejamos como que eles entraram na água, desceram a água e depois subiram da água. Por que eu estou chamando a atenção a esses pontos, irmãos e irmãs? Porque é algo que muitas pessoas vão acabar gerando uma confusão. Muitas pessoas vão acabar gerando maus entendidos acerca do que é o batismo. E a gente vai focar nisso daqui a pouquinho. Mas agora eu queria chamar uma atenção para uma história que a gente vê em Atos também. Uma história que está presente em Atos capítulo 19, muito parecida com outra em Atos capítulo 18.
E o objetivo do estudo aqui, nesse momento, vai ser discernir a diferença de ambas pessoas que passaram por um batismo, que passaram por uma imersão, mas em um caso a gente teve pessoas que tiveram que passar por esse batismo de novo, e no outro caso não. Então vamos aqui para Atos capítulo 18, versículo 24. E veio a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, nascido em Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este homem era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Ele falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ok? Então, Apolo, esse homem era poderoso nas Escrituras. Ele acreditava, ele era salvo. Porém, ele conhecia somente o batismo de João. Isso não quer dizer que ele não acreditava em Deus, mas isso quer dizer que ele não sabia que Jesus era o Cristo. Ele não sabia que esse Messias já tinha se revelado. E nesse ponto aqui em Atos, Jesus já tinha até sido crucificado. Então Apolo estava pregando acerca do reino de Deus, mas ele não sabia ainda que esse Messias era Jesus, filho de Maria. E ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e ouvindo Áquila e Priscila, o tomaram consigo e expuseram-lhe mais perfeitamente o caminho de Deus. Então aqui Áquila e Priscila explicaram para ele, olha, Jesus é o Cristo. Esse Messias que você está pregando, ele é Jesus, ele já se manifestou, ele foi instruído mais perfeitamente acerca do caminho de Deus. Agora, mesmo só conhecendo o batismo de João, em nenhum momento nessa história fala que ele foi rebatizado. Prestem muita atenção nisso. Apolo só conhecia o batismo de João, mas ele já acreditava. Explicaram para ele, pronto. Ele já era salvo. Agora ele estava sabendo mais perfeitamente acerca do caminho de Deus. Agora olha essa história em Atos capítulo 19. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado as regiões superiores, chegou a Éfeso e, encontrando alguns discípulos, disse-lhes, recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós sequer ouvimos se há algum Espírito Santo. E ele disse-lhes, em que sois batizados? Então, e eles disseram, no batismo de João. Olha que interessante, ambos mencionam o batismo de João. Mas olha o que vai acontecer nessa história. Então Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que eles crescem naquele que viria depois dele, isto é, em Cristo Jesus. E eles, ouvindo isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Olha que interessante. Apolo, ele conhecia o batismo de João. Que batismo era esse que ele conhecia? O batismo do arrependimento. A imersão em arrependimento, dizendo ao povo que eles crescem. Então, Apolo era batizado em Cristo? Sim. Ele era batizado em Cristo. Agora, essas pessoas aqui, esses discípulos com que Paulo se aproximou, eles eram batizados em Cristo? Não. Por quê? Eles nem sabiam quem era o Espírito Santo. Nós sequer ouvimos se há algum Espírito Santo. Isso demonstra que ou eles não estavam prestando atenção na pregação de João, porque João mencionava o Espírito Santo. A gente vai ver isso em alguns versículos daqui a pouco. Ou isso demonstra que, sim, passaram lá, viram que as pessoas estavam sendo batizadas, foram batizadas também, mas não eram pessoas crentes. Não eram pessoas que foram batizadas em Cristo. Elas não entendiam o Evangelho. Paulo pregou para eles. Eles foram salvos. Eles foram batizados em Jesus Cristo. Mas não foi somente nisso que eles foram batizados. Eles também foram batizados no nome do Senhor Jesus. Eles foram batizados em água, de novo. Eles já tinham sido batizados por João, no batismo de João, mas como eles não eram crentes, eles foram rebatizados. Então, por que é importante a gente entender a diferença dessa história? Algumas pessoas vão terem sua história, esse batismo, elas já foram batizadas, elas tiveram essa experiência de uma imersão em águas. Foi um batismo feito de maneira correta, no sentido em que a pessoa ela entrou na água, ela simbolizou a cruz de Cristo, ela representou o sepultamento de Cristo e ela representou também a sua ressurreição. Mas tem esse ato algum proveito caso a pessoa não seja crente, caso a pessoa não tenha nascido de novo, caso a pessoa não tenha se envolvida no batismo do arrependimento?
Tem algum proveito isso? Não, porque o físico é uma representação do espiritual. Se a pessoa não fez o espiritual, não adiantou que ela fez o físico. E eu sei que isso pode parecer uma fala difícil para muitas pessoas, porque, poxa, eu tive uma experiência boa quando eu fui batizado, eu tenho as fotos aqui, foi uma boa experiência, eu senti uma coisa muito boa. Só que é muito importante, irmãos e irmãs, a gente entender que mais vale a opinião de Deus acerca dessas coisas do que as memórias que a gente tem, do que os sentimentos que a gente sentiu naquele determinado momento. É uma parte importante da vida cristã a gente reconhecer que coisas que a gente fez na vida passada, pode ser que a gente sentiu algo que a gente pensou que fosse bom, mas não quer dizer que era algo bom. A gente precisa ter essa humildade de reconhecer que o caminho de Deus está acima dos nossos. E se a gente fez algo no passado que pareceu ser bom, mas Deus disse que é errado, a gente precisa estar disposto a fazer a coisa certa, se a gente deseja agradar a Deus. Então agora a gente vai para a questão aqui de uma breve ilustração. Aqui, porque eu fui batizado na Igreja Católica. E aqui a gente tem duas ilustrações de batismos em uma igreja católica. A gente tem aqui o batismo de bebês por aspersão, ok? E do lado a gente tem o batismo de adultos, também por aspersão, pelo derramamento de água. Por que eu coloquei em parênteses aqui o batismo? Batismo de bebês. Por quê? Porque essas pessoas não estão sendo imersas. Essas pessoas não estão sendo mergulhadas, em aspas, perdão. Essas pessoas não estão sendo mergulhadas em água. Essas pessoas estão sendo molhadas. Está sendo aspergido água sobre elas. E eu fui batizado como esse bebê foi. Foi jogado água em minha cabeça. Agora, a minha família estava feliz, o pessoal todo tem foto e tal, foi uma boa memória. Mas isso teve algum proveito aos olhos de Deus? Nenhum. Porque não somente eu não cria em Jesus Cristo quando eu era um bebezinho, mas também não é imersão. Isso nem pode ser chamado de batismo. Isso nem pode carregar a definição da palavra batismo. E aqui do outro lado, não, mas eu fui batizado, eu já era um adulto, eu acreditava em Jesus. Então, por que está sendo jogado água na sua cabeça? Isso não é batismo também. Então aqui, na primeira imagem, a gente tem duas coisas sendo feitas erradas. Um bebê que não tem noção, não tem conhecimento do bem e do mal, não pegou e vocalizou e falou, eu acredito em Cristo, sendo molhado. E a gente também tem o fato que ele não está sendo imerso, ele está sendo só jogado água nele. E no outro aqui a gente tem o batismo de adultos, por aspersão, que tem também, primeiro, o fato que ele está jogando água na cabeça dele. O segundo, se ele está sendo batizado na Igreja Católica, isso indica que ele, muito provavelmente, não é salvo, porque ele acredita na Igreja Católica e tal, fez os seus atos. Então, não adianta esses batismos. Se eu fui batizado como um bebê, eu preciso ser batizado de novo? Sim, porque eu não fui mergulhado, eu fui aspergido e eu não acreditava. Então, cabe a esse bebê aqui, vamos supor que ele foi salvo, ele creu, ele precisa ser imerso na água, como essa ilustração representa. Vamos supor que esse adulto aqui passou um tempo também, ele pegou e acreditou no Evangelho. O que ele precisa fazer? Pegar e ser batizado, como esse batismo aqui representa. E vamos supor que uma pessoa que foi batizada da maneira correta, mas não acreditava no Evangelho, ela foi batizada na igreja pentecostal, ela foi batizada em uma igreja evangélica que ensinava salvação por obras, ou que você podia perder a sua salvação, Testemunho de Jeová, no nome de Jesus somente, igrejas que negam a Trindade. O que essa pessoa precisa fazer? Ser batizada de novo, assim como esses discípulos foram. É muito importante que a gente entenda isso. O batismo correto, ele é por imersão, não por aspersão, como a gente vê nessas duas imagens, e ele necessita que primeiro a pessoa acredite. Então, cabe a cada um de nós, que já tínhamos essa vida em igrejas, em uma religião, nos perguntarmos, o batismo que eu fui batizado, eu acreditava? Eu era salvo? Foi um batismo correto? Se para ambas as perguntas a resposta é não, ou para cada uma delas for, eu preciso ser batizado de fato, batizado verdadeiramente em água. E agora a gente vai para o próximo estudo aqui do batismo, concluindo o nosso estudo sobre batismos, que é o batismo do Espírito Santo. O que a gente pode entender nesse batismo aqui? Ele é o segundo batismo que Cristo passou. Ele começou quando? A partir do dia de Pentecostes. E ele é único, ele é especial.
ao Novo Testamento. Ele não acontecia no Antigo Testamento. E quando que ele acontece? Depois da salvação. Agora, é muito importante a gente entender que ele é independente do batismo de água. A pessoa não precisa ser batizada com água para ser batizada no Espírito Santo, igual igrejas evangélicas vão estar ensinando. Não, é independente disto. E por que ele pode acontecer só no Novo Testamento? Vamos começar aqui a estudar e a entender qual que é as diferentes maneiras que o Espírito Santo atua em nós, e a gente vai conseguir compreender o porquê do batismo, da imersão no Espírito Santo acontecer somente após o dia de Pentecostes. Mateus capítulo 3. E Jesus, quando foi batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Nesse momento aqui, a gente tem o primeiro batismo de Cristo, que é em água, saiu logo da água, e logo depois o segundo batismo de Cristo, que foi o com o Espírito Santo. O Espírito de Deus desceu sobre ele. A Bíblia fala que Jesus estava cheio do Espírito além da medida. Não era algo como você pudesse calcular, como você pode medir. Ah, não, está nesse ponto aqui. É algo que não pode ser calculado, não pode ser mensurado. Agora, isso aconteceu com Cristo. E quanto a nós? As pessoas, elas tinham o Espírito Santo habitando dentro delas desde sempre? Também não. Isso é algo que aconteceu no Novo Testamento, especificamente após a ressurreição de Cristo. Vamos para João capítulo 20. Então disse Jesus novamente: Paz seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio. E tendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Então, nesse momento aqui em João 20, o que aconteceu? Jesus entregou o Espírito Santo que foi prometido anteriormente, o Consolador que viria, ele foi entregue aos apóstolos em João capítulo 20, logo após a ressurreição de Cristo. Mas foi nesse momento onde eles foram batizados com o Espírito Santo? Vamos para Atos capítulo 1. E tendo-se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: De mim ouvistes. Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Poucos dias depois, ou seja, não aconteceu ainda. Então, o Espírito Santo estar em nós, receber o Espírito Santo, é diferente de ser batizado com o Espírito Santo. Como assim? Vamos aqui rapidamente para o próximo slide. É importante a gente também fazer a pergunta de onde o Espírito está. O Espírito está sobre determinada pessoa? O Espírito Santo está dentro de determinada pessoa? Ou o Espírito Santo está batizando determinada pessoa? Vamos aqui para o primeiro caso. O Espírito Santo está sobre determinada pessoa. Isso é algo que acontece de tempo em tempo. Ele não é algo permanente, a pessoa está constantemente, toda hora, todo momento, com o Espírito Santo sobre ela. E esse acontecimento, ele é desde o Antigo Testamento. Sansão estava com o Espírito Santo sobre ele, Saul, Davi. A gente tem vários exemplos disso acontecendo. E o que está sendo associado ao Espírito Santo estar sobre alguém? A essa pessoa fazer feitos extraordinários, feitos milagrosos. E, como eu disse, é algo temporário, não é algo que está constantemente a todo momento na pessoa. É dependente de como está a caminhada da pessoa para com Deus. Para com o ponto que Sansão, depois que começou a viver uma vida completamente desobediente a Deus, chegou a um ponto que o Espírito Santo não estava mais sobre ele. O Espírito departou dele. Davi também, a gente vê ele em Salmos, pegando e orando para Deus, dar de novo a alegria da salvação dele. Não é que que Davi perdeu a sua salvação. Não é que Sansão perdeu a sua salvação. Não é que Saul perdeu a sua salvação quando o Espírito Santo saiu dele e começou a estar sobre Davi. Essas pessoas que o Espírito Santo estavam saindo delas não estavam sendo mais abençoadas por conta da maneira como elas viviam. Juízes capítulo 14, um exemplo aqui. Então Sansão desceu com o seu pai e a sua mãe para Timna, e veio até os vinhedos de Timna. E eis que um leão novo, um pequeno leão, um leão jovem, rugiu contra ele. E o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, e ele o rasgou como teria rasgado um cabrito. E ele não tinha nada nas suas mãos. Porém, ele não contou ao seu pai e nem à sua mãe
o que havia feito. O quão forte a pessoa tinha que estar para rasgar um leão como se fosse um cabrito. Assim, até para você rasgar um cabrito, eu imagino que você tenha que ter também uma grande força com as suas próprias mãos. Pegou e rasgou esse leão como nada. Ele estava com o Espírito Santo sobre ele. Ele recebeu essa grande força. Ele fez esse feito milagroso. Isso é diferente do Espírito Santo estar dentro de determinada pessoa. O que é o Espírito Santo estar dentro de alguém? Isso acontece uma vez e é permanente. Acontece somente no Novo Testamento. É aí que a pessoa se torna o templo do Espírito Santo. Quando a pessoa é salva no Novo Testamento, depois da ressurreição de Cristo, automaticamente o Espírito Santo começa a habitar dentro dela. Para nós, hoje em dia, é assim. Para o pessoal do Antigo Testamento, não era assim. O Espírito Santo não habitava permanentemente dentro das pessoas. E também para os apóstolos, antes da ressurreição de Cristo, isso não aconteceu. Isso aconteceu posterior, quando a gente leu aqui, em João capítulo 20. Isso foi o momento onde o Espírito Santo começou a estar dentro dos discípulos. Isso é algo eterno. Não vai mudar em nenhum momento. João capítulo 14, versículo 16. E eu orarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Olha que maravilhoso. O Espírito Santo habitava com os discípulos, mas chegou um momento onde ele está dentro, ele está em vós. Agora, o que acontece? Se você soma o Espírito Santo estando dentro de alguém com o Espírito Santo estando sobre alguém, essa pessoa está sendo imersa no Espírito Santo. Essa pessoa está rodeada de todas as formas pelo Espírito Santo. Então vejamos como o batismo é diferente dele estar sobre e dentro. É uma soma. É um ajuntamento desses dois. Esse batismo que o Espírito Santo faz sobre determinada pessoa, ele acontece uma vez. Em que sentido? É a primeira vez que a pessoa que está com o Espírito Santo, ela, dentro dela, ela é salva, ela tem o Espírito Santo dentro dela. A partir do primeiro momento que o Espírito Santo está sobre ela, aí sim ela foi batizada. Então, de certa forma, você pode falar que ele se repete, no sentido de que uma pessoa que já é salva, já tem o Espírito Santo, pode múltiplas vezes ter o Espírito Santo sobre ela. Só que a gente não vê a Bíblia utilizando esse termo, ela foi batizada de novo pelo Espírito Santo. Então, eu acredito que esse termo se refere à primeira vez que a pessoa esteve com o Espírito Santo sobre ela no Novo Testamento. Permite feitos extraordinários e, diferentemente do Espírito Santo estar dentro de alguém, ele não é depois da ressurreição. Ele é depois do dia de Pentecostes. Então, foi uma série de dias depois da ressurreição de Cristo. E assim como o Espírito Santo estar sobre alguém, ele também é temporário. Ele não é contínuo. A pessoa não está continuamente no estado de cheia do Espírito. Porque é dependente das boas ações que ela toma, assim como era no Antigo Testamento. Então, se eu quero estar cheio do Espírito Santo no dia de hoje, se eu quero fazer feitos extraordinários para com Deus, eu preciso caminhar a caminhada que Deus ensina. Eu preciso fazer as coisas certas. Eu preciso ser obediente se eu desejo estar cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 19, versículo 6. E tendo Paulo imposto-lhes as suas mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles falavam em línguas e profetizavam. Então aqui a gente tem até algo como atribuído ao Espírito Santo estar sobre essas pessoas. Elas falando em línguas diferentes, elas falando em outros idiomas, elas profetizando, fazendo milagres. E é isso que a gente vê em Atos capítulo 2. O que foi esse batismo do Espírito Santo para com os discípulos? E quando o dia de Pentecostes chegou completamente, todos eles estavam unânimes em um lugar. E de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lá apareceram a eles línguas divididas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outros idiomas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações debaixo do céu. E quando isso foi amplamente divulgado, ajuntou-se uma multidão,
e estavam confusos, porque cada homem os ouvia falar em seu próprio idioma. E todos eles estavam atônitos e maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: Vede, não são galileus todos estes que falam? Como ouvimos cada homem em nosso próprio idioma, em que nascemos? Isso foi um ato milagroso. Isso foi algo resultado de estar cheio do Espírito Santo, assim como Sansão destruir aquele leão novo, com as próprias mãos, sem nenhum tipo de arma. Ele fez aquilo movido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. É o que a gente vê aqui acontecendo no dia de Pentecostes. É o batismo do Espírito Santo. E duas breves questões que eu gostaria de mencionar. Primeiro, essa língua, como de fogo, não estou falando que é uma língua de fogo, como de fogo, que pousou sobre cada um deles. Isso é um batismo de fogo? Essa língua estar sobre cada um deles, sobre a cabeça deles, isso é ser batizado? Quando eu tomo banho no chuveiro, eu estou sendo batizado por água? Quando a aspersão que a gente viu ali anteriormente, alguém joga água na cabeça de alguém, isso é ser batizado? Não. O batismo envolve a imersão, a submersão completa. Então, isso é o batismo de fogo que a Bíblia fala? Não, isso não é o batismo de fogo. Outra questão muito importante também da gente entender. Por que que esses milagres estavam acontecendo? Por que que Deus permitiu que essas pessoas falassem com idiomas diferentes? Por que que os apóstolos faziam grandes sinais? E a gente não tem isso nos dias de hoje. Por mais que algumas pessoas ensinem que, não, continue igual, desde o dia de Pentecostes, os milagres continuam iguais eram antes. Não é isso que a gente vê. Os milagres na Bíblia, eles têm um significado, eles têm um propósito. E qual era o propósito dos milagres que estavam acontecendo nesse momento? Marcos capítulo 16. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. E eles imporão as suas mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. A gente vê basicamente tudo isso aqui acontecendo em Atos, com exceção de beber alguma coisa mortífera, que de certa forma você fala, o apóstolo Paulo foi picado por uma serpente e nada aconteceu. Então você pode fazer uma associação com isso. Mas, de qualquer forma a gente vê tudo isso acontecendo em Atos. Qual era o propósito desses sinais que seguirão aos que crerem? E eles partiram e pregaram por toda parte, trabalhando o Senhor com eles e confirmando a palavra com os sinais que a acompanhavam. Amém. O pessoal nessa época, Paulo, Pedro, João, Tiago, eles não tinham o evangelho de Mateus na hora de pregar para as pessoas. Eles não tinham o evangelho de João. Eles não tinham o livro de Atos totalmente escrito. Eles estavam vivendo naquele momento. Eles estavam vivenciando aqueles acontecimentos. De fato, eles tinham as escrituras do Antigo Testamento, mas eles não tinham a do Novo. Então, estando nessa situação que eles não tinham a Bíblia completa, eles não tinham todos esses 66 livros que a gente tem hoje, Deus permitiu que grandes sinais os acompanhassem como uma confirmação da palavra que eles estavam dizendo. É algo que a gente vê no Antigo Testamento. Os profetas não somente profetizavam, mas eles também mostravam sinais para confirmar que eles estavam sendo enviados por Deus. Isso é algo muito importante a gente entender. Hoje em dia, o livro de Atos está sendo escrito? Não. O livro de João já foi escrito? Já. A Bíblia já se concluiu? Já. Então tem alguma necessidade de a gente ter esses milagres para confirmarem a palavra de Deus? Não. Porque a Bíblia já está completa. Por isso, irmãos, que é importante a gente entender que hoje em dia não vai acontecer da mesma forma como acontecia antes, na mesma intensidade. Eu acredito que Deus pode te salvar se alguma serpente te picar. Eu acredito que Deus consegue te dar forças para destruir um leão. Eu acredito que Deus consegue te abençoar e permitir que você aprenda uma língua nova com grande facilidade. Mas não adianta a gente pensar que isso vai ser idêntico ao tempo dos apóstolos. Porque isso era necessário para a confirmação da palavra, naquele momento, naquele período de tempo. Nós não estamos mais vivendo esse período de tempo. A gente está vivendo anos e séculos e décadas depois disso. 2 Coríntios capítulo 12. Verdadeiramente os sinais de um apóstolo foram manifestos entre vós, com toda paciência, por sinais, maravilhas e poderosos feitos. Aqui é o apóstolo Paulo falando. Quem que é um apóstolo? É uma pessoa que viu a ressurreição de Cristo. É uma pessoa que presenciou Cristo ressuscitado. Basicamente, essa é a definição de um apóstolo.
Paulo teve esse contato com Jesus, ele teve esse contato com Cristo ressuscitado. E ele é o último apóstolo. Então, se não temos mais apóstolos, vamos ter sinais de um apóstolo hoje em dia? Não. E a gente tem muitas pessoas, figuras religiosas, que se chamam de apóstolo Marcos, apóstolo não sei o quê, apóstolo não sei o quê. São mentirosos. Paulo disse que ele é o último apóstolo. Ele foi a última testemunha da ressurreição de Cristo. Então não vai haver mais nenhum que vai surgir a partir do tempo. As pessoas que se dizem apóstolos não são verdadeiras, não estão sendo honestas. Muito importante a gente entender essas questões. Porque a gente entende que o batismo do Espírito Santo ainda pode acontecer no Novo Testamento, ainda pode acontecer nos dias de hoje. Mas ele não vai ser da mesma forma que ele era anteriormente, porque não precisa mais confirmar a palavra. Então, se você está pregando o evangelho, eu acredito que se você orar para Deus, Deus pode te encher do Espírito Santo. E você pode falar de uma maneira maravilhosa, você pode se lembrar daquela escritura que ia ser ótima para responder a pergunta que a pessoa fez de uma maneira milagrosa. Deus faz milagres nas nossas vidas, mas a gente não vai estar fazendo milagres de cura, de línguas, seja como for, como era na época de Atos dos Apóstolos, na época de Pentecostes. Entendido isso? Então, para a gente concluir, a gente vai para o último batismo, que é o de fogo. Como eu disse, uma língua de fogo, como de fogo estar sobre a sua cabeça, não é ser batizado por fogo. Aqui é o definitivo batismo de fogo, a imersão em fogo. Isso aqui está associado com parte do terceiro batismo de Cristo. O primeiro batismo de Cristo foi em águas. O segundo foi pelo Espírito Santo. O terceiro foi o seu batismo, em que ele foi crucificado, em que ele foi sepultado, em que ele passou 3 dias e 3 noites no inferno, e logo depois ele ressuscitou. Então o batismo de fogo tem parte no terceiro batismo de Cristo. Ele acontece com os não salvos. Diferentemente do que muitas igrejas evangélicas ensinam, nós cristãos não somos batizados com fogo. Isso é uma coisa que acontece com os infiéis, isso é uma coisa que acontece com os perversos, com os ímpios, com os filhos de Belial e com qualquer pessoa que morrer sem acreditar em Cristo. Ele é eterno, ele não para. É uma condenação sem fim. Lucas capítulo 12. Eu vim para lançar fogo na terra. Isso é Cristo falando. E o que eu quero, se este já está aceso? Por que Cristo fala que ele veio lançar fogo na terra e que esse fogo já está aceso? Porque muito antes de Cristo se manifestar, a gente já tem existência do inferno. Deuteronômio capítulo 32, a primeira menção do inferno na Bíblia que a gente tem. Versículo 21. Eles me moveram para o ciúme do que não é Deus. Eles me provocaram a ira com suas vaidades. E eu os moverei para o ciúme daqueles que não são povo. E eu os provocarei a ira com uma nação tola. Porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até as profundezas do inferno, e consumirá a terra com o seu incremento, e porá fogo nas fundações dos montes. Aqui a gente tem o coração da terra, aqui a gente tem o inferno, onde Cristo passou 3 dias e 3 noites. Ele é incentivado, o inferno, ele é propagado, ele é permitido a sua existência por conta do quê? Da ira de Deus. É o combustível para o inferno. Um fogo se acendeu em minha ira. Esse fogo já está aceso. Mas vai chegar um momento onde ele vai envolver toda a terra. Mateus capítulo 3. E também, agora, está posto machado à raiz das árvores, pois toda árvore não produzindo fruto bom é cortada e lançada no fogo. Eu realmente, e aqui é João falando, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujos calçados não sou digno de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Olha que beleza, é o que a gente viu aqui. Esse batismo com o Espírito Santo sobre nós, que podemos fazer coisas maravilhosas. Porém, ele também vai batizar algumas pessoas com fogo. E com fogo, cuja joelha está em sua mão, e limpará minuciosamente a sua eira. Recolherá no celeiro seu trigo. O trigo são os cristãos. O trigo são aqueles batizados com o Espírito Santo. São aquelas pessoas que são salvas. Mas queimará a palha no fogo inextinguível. Esses são os batizados com fogo. Como que uma pessoa pode ler Mateus capítulo 3 e tirar a conclusão de que o batismo com o Espírito Santo é o batismo de fogo?
No versículo em sequência está sendo falado que o fogo é inextinguível, queimando palha, a parábola do joio e do trigo, extremamente similar a isso também. O que ele falou no versículo 10? Toda árvore não produzindo fruto bom é cortada e lançada no fogo. Então, continuamente, essa utilização do fogo, nesse contexto aqui, é o quê? O inferno. Mateus capítulo 10. E não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. 2 Pedro capítulo 3. E nisto eles são voluntariamente ignorantes, que pela palavra de Deus os céus existiam desde a antiguidade, e a terra que permanece fora da água e dentro da água, por onde o mundo que estava então sendo transbordado com água, pereceu. E aqui a gente tem o mundo sendo batizado com água. A gente tem o mundo todo sendo imerso com água no período do dilúvio. Deus prometeu que ele não vai mais inundar a terra. Não vai ter mais outro dilúvio. Porém, existe outro batismo que a terra ainda vai passar. Mas os céus e a terra que existem agora, pela mesma palavra, estão reservados para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Jesus veio lançar o fogo na terra. Esse fogo já está na terra. Esse fogo já está no núcleo da terra. Mas vai chegar um momento onde toda a terra vai ser destruída. Onde a gente vai ver as taças, os cálices, as 7 pragas, as trombetas, fogo misturado com sangue, uma montanha de fogo caindo sobre o mar, todo tipo de destruição. Isso vai ser o batismo de fogo que a terra vai passar. Então, irmãos e irmãs, a gente chega aqui à nossa conclusão. A gente aprendeu sobre diferentes tipos de batismos, sobre as diferentes maneiras onde uma pessoa pode ser batizada. E aqui, eu gostaria de só concluir com Atos capítulo 10, onde a gente vai ver tipos diferentes de batismos. Enquanto Pedro falava ainda essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. E surpreenderam-se os que criam na circuncisão, os muitos que vieram com Pedro, pois também sobre os gentios havia sido derramado o dom do Espírito Santo. Então aqui no versículo 44, a gente tem dois tipos de batismo. Primeiro, Pedro estava pregando para eles o evangelho. Eles creram, eles foram salvos, eles foram batizados em Cristo. Eles confiaram em Cristo, eles receberam uma nova... se tornaram uma nova pessoa, receberam uma boa consciência para com Deus. A partir desse momento que eles foram salvos, o Espírito Santo estava habitando dentro deles. E imediatamente depois, o que a gente tem? O Espírito Santo caindo sobre eles. O Espírito Santo estava dentro, agora o Espírito Santo está sobre. Eles foram batizados com o Espírito Santo. Foi derramado o dom do Espírito Santo sobre eles. Porque eles os ouviam falar em línguas, falar em outros idiomas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode algum homem impedir a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E ele mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então pediram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Então Cornélio e seus familiares e essas pessoas próximas a eles foram batizadas em Cristo, depois foram batizadas pelo Espírito Santo, depois foram batizadas em água, em nome do Senhor. Olha que maravilha. 3 tipos de batismos. Os 3 tipos que acontecem conosco, com as pessoas que somos salvas. A gente não é participante do batismo de fogo. E a gente não passou pessoalmente pelo batismo de Cristo. Por conta do batismo que Cristo fez por nós, nós podemos ser salvos. Sabendo disso, a gente tem que entender também o nosso dever. Como cristãos, como santos, como eleitos, como salvos. Mateus capítulo 28. E Jesus veio e lhes falou, dizendo: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações. A gente tem que ir pregar o evangelho a toda criatura, batizando-as. Não é somente pregou o evangelho e vai embora, nunca mais comunica, acabou, não precisa mais fazer nada para Deus. De fato, a pessoa já vai para o céu por crer. A pessoa ela já garantiu a salvação eterna dela. Porém, a gente também tem outras obrigações como cristãos. Se a gente quer continuar caminhando em Cristo, se a gente quer assentar à direita e à esquerda de Cristo, a gente precisa ser batizado e a gente precisa também ser obediente, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco sempre,
até o fim do mundo. Amém. Então é o nosso dever como cristãos, pregar o Evangelho, batizar as pessoas em água e ensinar a observar todas as coisas. E agora eu pergunto a vocês que estão ouvindo. O Evangelho foi pregado a vocês. Vocês acreditaram, vocês nasceram de novo. Vocês têm uma boa consciência para com Deus. Vocês foram batizados em Cristo. Mas vocês foram batizados em água? Ah, poxa, no meu passado eu fui, foi um batismo que foi por imersão. Mas você era salvo naquele momento? Você acreditava naquele momento? Não. Então, se você não acreditava, você precisa ser batizado de novo. E o que eu preciso para ser batizado de novo? Água, o suficiente para te imergir, e de uma pessoa salva para te batizar. Então, é algo importante a gente ter em mente, que se a gente não foi batizado ainda, a gente precisa se batizar. E se a gente já foi batizado, o que a gente precisa fazer? Estar pronto para batizar aquelas pessoas que queiram. Estar prontos para batizar nossos irmãos e irmãs, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, eu espero que tenha ficado evidente o porquê que a gente tem essas doutrinas de batismos. A nossa própria denominação ficou com esse nome por conta que a gente rebatizava as pessoas. Por conta que a gente fazia o que foi descrito em Atos. Chegavam pessoas católicas e falavam, não, já foi batizado. Não, mas você precisa do batismo bíblico. Você não era salvo, você foi só aspergido. Ah, eu fui batizado na igreja ortodoxa. De fato, a igreja ortodoxa ensina um batismo por imersão. Mas eles ensinam um falso evangelho. Então a pessoa precisa ser batizada depois de crer. E aí, com esse rebatizamento, a gente pegou o nome de anabatistas, que é rebatizar. E aí, posteriormente, se tornou em batistas. Então, é esse o motivo do nome também. Espero que tenha ficado evidente essas questões. Pode ser que em alguns momentos fique mais difícil de entender, poxa, batismo, 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 batismo. Mas depois que a gente entende o que cada um significa, fica bem mais fácil de identificar o contexto que está sendo falado. Que Deus abençoe vocês e espero vocês na próxima reunião. Até mais.